Olá, queridos alunos! Meu nome é Marina Borges de Freitas, vocês já me conhecem aqui do canal. Sou professora, de Ciências Criminais e agora eu tô começando o nosso segundo bloco da Lei de Tortura. Falei na aula anterior de 3 tipos de tortura, todas do inciso 1º, do artigo 1º da Lei de Tortura, que é a tortura probatória para a prática de crimes e a discriminatória. Só que acabou que na aula anterior eu não falei a classificação desses 3 crimes. E também porque que eu não trouxe a classificação de cada crime depois de cada um dos crimes. Porque vocês vão ver que a classificação é a mesma. Os 3 crimes possuem a mesma classificação. Então não tinha por que eu fragmentar. Eu dei os 3 primeiros tipos de tortura da lei, vou trazer a classificação dos 3 juntos, e aí a gente vai indo nos próximos tipos de tortura da lei, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, a importância de se estudar a classificação. Não porque necessariamente caia, Uma questão que vai te cobrar a classificação de um crime acaba sendo uma questão muito avançada. Eu não acho que seja assim a realidade das questões, principalmente objetivas. Mas estudar a classificação é muito importante porque você entende melhor o crime. A partir do momento que eu estudo a classificação de um crime, eu consolido aquele estudo ali. A gente vai revendo ele e aí não tem dúvidas. E mais importante do que isso, alguns manuais, alguns resumos vão até de concurso, alguns resumos de estudo, vai trazer só a classificação assim, é um crime comum, crime formal, um crime unissubjetivo e pronto para vocês. Eu não gosto disso porque, como eu disse, raramente vai cair. Se cair vai ser assim, uma questão e olhe lá. Aí você decorou, você não decorou, Você tentou decorar, no final você vai confundir tudo, porque vocês não têm só isso, vocês têm uma infinidade de conteúdos para decorar. Não vai ter sido proveitoso. Enquanto se vocês entendem o que é essa classificação, na hora da prova vocês pegam um crime e pensam, qual é a classificação desse crime? Não só para consolidar o conhecimento daquele crime, mas também para, se cair, vocês saberem. Eu, por exemplo, não decoro, qual que é a classificação de tal crime? É tudo próximo? Não. Eu pego o crime e analiso. Vou ensinar vocês a analisar aqui, para vocês entenderem qual é a classificação, e aí fica fácil. Qualquer crime que cair, vocês vão saber. Pode surgir uma dúvida ou outra, mas com a prática vocês vão ficando feras, tá? Então vamos lá, a classificação das 3 torturas que a gente viu no bloco anterior, Da tortura probatória, da prática de crime e da tortura discriminatória. São crimes comuns, como eu disse, qualquer pessoa pode praticar. Eu não exijo nenhuma característica específica daquele agente ativo. Qualquer indivíduo pode praticar qualquer uma dessas 3 torturas, tá? Por isso é um crime comum, tá? É um crime formal, ele não exige um resultado naturalístico. Os crimes formais, eles não exigem que no mundo haja um resultado para aquela conduta. Por exemplo, a melhor forma é dar um exemplo. Crime de homicídio é um crime material. Por quê? O crime ele só é consumado a partir do momento que eu tenho o resultado morte. Aqui eu não tenho um resultado específico com a tortura, tá? Então é um crime formal. Ele é unissubjetivo, que ele pode ser praticado por um único agente. Eu, Marina, posso praticar qualquer uma dessas 3 condutas. Eu posso praticar a tortura probatória, eu posso praticar a tortura para crime, eu posso praticar a tortura discriminatória. Qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa é um crime comum. Qualquer pessoa, inclusive sozinha. Eu posso praticar em concurso com outros agentes? Posso. Mas o concurso não é obrigatório, não é um concurso necessário. Eu pratico com outros agentes ou não. Tá? Então, é um crime, no caso, unissubjetivo. Não exige aí a reunião de 2 ou mais indivíduos. Concurso de agentes é um tema interessante, então se vocês quiserem que eu traga, vão colocando aqui nos comentários, que eu gosto de trazer aulas à medida, que vocês vão pedindo temas. Até porque para eu ajudar no edital que vocês estiverem estudando. É um crime que cabe tentativa. Pulei, É um crime plurissubsistente antes. Porque a conduta é fracionada. Não é uma conduta apenas. O intercrimes, ele é composto por vários atos, tá? E não um ato só. Cabe tentativa, e aqui eu peço a atenção de vocês. Eu posso cometer o crime de tortura na modalidade tentada? Posso. Mas eu tenho que entender o que faz ser tentativa. Se eu pratico ou intento praticar o crime de tortura probatória, porque eu quero que aquele fulano ali, ele confesse o crime. Eu acho que ele cometeu um crime de homicídio, eu tenho certeza que ele matou aquela velhinha e eu vou fazer ele confessar. Eu vou praticar contra ele tortura probatória, tá? Então eu pratico tortura, eu começo a torturar até ele confessar. Só que aí ele não confessa. Eu paro de torturar por N razões e ele também não confessou. Eu tive uma tentativa, apesar de vocês ficarem tentados a responder que sim,
Não, eu tive um crime consumado. Se eu perpetrei contra ele o mal, né, seja físico ou mental, consumou a minha tortura, independente de ele ter confessado ou não, independente de ele ter dado a declaração ou não que eu queria, a informação ou não que eu queria, independente se foi uma tortura para prática de crime, ele ter praticado o crime ou não, se eu perpetrei um mal, seja físico ou mental, tortura consumada. Cabe a tentativa se eu tiver tentado, né, praticar o mal e eu tivesse sido impedida por razões diversas da minha vontade, antes de eu praticar o mal físico ou mental. Fica um pouco difícil da gente consolidar, porque é um crime realmente difícil, né, de pensar numa tortura e uma tentativa de tortura, mas é possível, né, você pode ter, enfim, é difícil pensar em exemplos, mas você pode ter preparado ali todo o ambiente para poder praticar a tortura, atrai a pessoa para aquele lugar, vai começar a fazer os atos executórios ali, vai começar a torturar, alguém entra e para com aquilo ali. Uma tentativa de tortura, por exemplo, é uma situação muito hipotética, né? Difícil, assim, a gente pensar isso na prática. Mas é um crime que cabe tentativa, mas não é porque a pessoa não confessou o crime, por exemplo, na tortura probatória. Não é isso. Cabe tentativa, né? Se não tiver consumado aí o mal físico ou o mal mental, tá bom? A competência da justiça comum. Perdão. Até 2017 tinha uma divergência na doutrina na competência nos crimes de tortura com relação quando praticado por militares. Não era pacífico se seria competência da justiça comum também ou da justiça militar. Hoje, né, mais especificamente desde 2017, com a lei aí que eu trouxe para vocês, a lei 3.491, tá, né, enfim, pacificado, tá decidido. Aí a competência da justiça militar quando praticada tortura por militares, quando não, da justiça comum. Vocês vão ver que na classificação aí das outras torturas, que eu trago em todas eu vou ter esse trechinho, mas mais por uma forma organizacional do nosso estudo. Lembrando que essa polêmica foi decidida em 2017 para todas as torturas. Então, todas as torturas, competência da justiça comum. Se praticado por militar, né, por militar das Forças Armadas ou das polícias militares, justiça militar. Vamos para a próxima tortura aí, que a gente chama de tortura-castigo. A tortura-castigo, eu vou ler para vocês, é do inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico-mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então aqui, se vocês já estão atentos no que eu falei agora há pouco, vamos tentar entender. De cara a gente vê que é um crime o quê? Que é um crime próprio. Agora eu não consigo, você, qualquer pessoa, não consegue praticar esse crime independente de qualquer coisa. Por quê? Para eu praticar esse crime, a pessoa a quem eu vou torturar precisa estar sob minha guarda, poder ou autoridade. Então o GAP aí que a gente fala, né? Guarda, poder ou autoridade, guarda, autoridade ou poder no caso, né? Para ficar um mnemônico GAP aí, né? GAP, ele torna o crime próprio. Então, a tortura-castigo, diversamente do que a gente estudou nas outras torturas, só pode ser cometida por aquele que tem sob a pessoa que vai sofrer a tortura, guarda, poder ou autoridade. Não deveria nem precisar falar, né? Mas vamos reforçar, porque se tem escrito, é porque já teve gente que cogitou que poderia. Aqui a gente não tá falando em hipótese alguma no cabimento de tortura-castigo numa relação conjugal entre marido e esposa. Não há que se falar que o marido tem hipótese alguma guarda, poder ou autoridade sobre aquela esposa, né? Mas questionava-se isso. Quando o marido cometia, por exemplo, um crime de tortura, falar que estava dentro dessa tortura-castigo. Não é o caso, tá? A gente não está diante do mnemônico aí GAP. Não tem guarda, não tem autoridade, não tem poder. Se cair numa questão, a gente pode pensar, tendo que classificar o crime, se tiver aí na tortura-castigo, independente da história que conte, esposa, né, e marido, esposa, esposo, não há que se falar em GAP, não há que se falar em tortura-castigo. Pode cometer as outras torturas que a gente viu, dependendo do caso concreto, mas tortura-castigo não, porque é um crime próprio, tá? E outra comentário interessante sobre esse crime, que confunde muito, é saber diferenciá-lo, tá? É saber diferenciar o crime de tortura-castigo para o crime de maus tratos. Parecem a mesma coisa, né? Esse intenso sofrimento físico-mental sobre a quem você tem a guarda, por exemplo, parece que é o crime de maus tratos. Mas a diferença é o seguinte: tortura-castigo é quando você tem o dolo de causar esse sofrimento, o dolo de causar esse intenso sofrimento físico-mental, tá? Eu quero pegar aquela pessoa que tá sob minha guarda, sob meu poder ou sob minha autoridade e torturá-la. Então eu pratico o crime de tortura, porque o meu dolo é esse, meu dolo é ver ela sofrendo, né? Seja esse sofrimento físico ou mental. No caso dos maus tratos, não. No caso dos maus tratos, eu trouxe aí até a tradução, né, de um doutrinador.
ele é um excesso de correção. O exemplo mais claro é quando o pai ou a mãe quer corrigir aquele filho que desobedeceu, por exemplo, e bate nele, causando um intenso sofrimento físico ou mental. Aqui a gente tem os maus tratos, porque não estava no dolo desse pai ou dessa mãe torturar. O dolo era corrigir, e em excesso, numa agressão física, causou maus tratos, né? Independente aí, né, de vários questionamentos sobre o emprego, né, de violência, que não seria esse o caminho, o ponto aqui que eu tô fazendo a análise é você sempre, numa análise do crime, é você investigar o dolo. Se o dolo é essa tortura, castigo sobre quem eu tenho guarda, poder, autoridade, o crime é de tortura. Se eu tô castigando, se eu tô corrigindo uma pessoa que tá na minha guarda, poder, autoridade, e eu me excedo, a gente tá falando do crime do artigo 136, né, do Código Penal, crime de maus tratos. Eu trouxe aí a doutrina, eu expliquei. Aí eu consolido uma explicação sempre com algum doutrinador, algum autor interessante no tema, até pra gente ir só aperfeiçoando mais esse nosso estudo aqui, tá bom? Vamos continuar. Então agora vamos classificar a tortura castigo. Você que já foi bem esperto, eu já falei lá atrás, não tem mais dúvida que é crime comum, igual as outras torturas? Não, é um crime próprio, tá? Ele é praticado sobre aquela vítima que eu tenho guarda, que eu tenho autoridade, que eu tenho poder sobre ela. Então para praticar o crime, eu não posso ser qualquer pessoa. Eu tenho que deter guarda, autoridade ou poder sobre alguém. É um crime material. E essa classificação é sempre a mais difícil, tá? Então, se você falou, professora, você falou que a gente ia aprender a classificar formal e material, ela tem dificuldade em alguns casos. Esse é um crime que, na minha opinião, eu acho que a gente tende a achar que é formal. Porque o crime de tortura, você vai ver que todos os outros vai ser formal, só esse aqui. Mas considera-se um crime material porque se exige o laudo, né? Então não basta praticar a tortura castigo ali, mas precisa ter o quê? Um resultado naturalístico, precisa do laudo, né, para comprovar que de fato ocorreu aquele crime, diferentemente das outras torturas que não se exige laudo. É por essa proximidade, né, com o crime de maus tratos, acabar não sendo um ou outro, tá? Então considera-se um crime material. Deu dúvida? Normal. Não sofre com isso. As outras classificações vocês vão ver que é muito tranquilo. Essa caracterização entre crime formal e material é a classificação mais difícil. Então vai precisar de mais tempo aí pra vocês irem pegando o jeito, tá? E alguns vai dar dúvida mesmo, é natural. É um crime também unissubjetivo. Eu posso praticar tortura e castigo sozinha, né? Eu não posso ser qualquer pessoa. Eu tenho que estar, igual eu falei, um crime próprio. Mas eu posso praticar sozinha. Posso praticar em concurso também? Posso, mas o concurso não é obrigatório, é um concurso facultativo e por isso é um crime unissubjetivo. Também é plurissubsistente, é uma característica muito específica das torturas, de forma geral, é serem plurissubsistentes. O intercrimine é dividido em vários atos, né? Há intercrímenes aí entre a conduta é fracionada, é a melhor expressão. Cabe tentativa, igual eu falei, é difícil, né? Nesse caso aí de um crime material é mais fácil vislumbrar a tentativa, mas ele existe, independente de ser fácil ou difícil vislumbrar, nos crimes de tortura é possível, sim, a tentativa. São crime, igual eu falei, né, crime da justiça comum, isso vale para todas as torturas, as que a gente já viu até agora e as que a gente ainda vai ver, e a mesma polêmica que tinha com a justiça militar também foi resolvida de 2017 para elas. Militar praticando tortura, justiça militar. Se não for militar, justiça comum. O outro tipo de tortura que a gente vai ver agora é a modalidade equiparada, tá? Então não é tortura, mas equipara-se à tortura, tá? Na mesma pena, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então aqui não está praticando tortura, mas eu estou equiparando a tortura quando qualquer indivíduo, mas eu pratico contra uma pessoa específica. Apenas a pessoa que está presa ou que está sujeita a medida de segurança. Se eu pego e pratico contra ela, faço ela, né, passar por um sofrimento físico ou mental, que não previsto em lei. Por quê? Vou dar um exemplo. Na tentativa de fuga, por exemplo, de um preso, o policial penal, ou enfim, o policial que estiver fazendo a escolta daquele preso, vamos supor que ele tente fugir. E aí é justificado o emprego de violência. Inclusive, pode ser que eu lesione esse preso na hora que eu vou pegar, algemar, né, recuperar ele. Eu tô praticando um sofrimento físico-mental, mas é um sofrimento, no caso mais específico, físico, é previsto em lei. Mais especificamente, é uma medida legal. Não é esse caso. É quando eu pratico contra preso ou contra pessoa que tá sujeita a medida de segurança,
né, aquela absorção imprópria que a gente estuda. Se deu dúvida, coloca aqui que é tema para a próxima aula. Mas enfim, o preso, a pessoa que está submetida à medida de segurança, se eu perpetro contra ela uma violência física ou mental que não está prevista em lei, eu não estou praticando tortura, né? Segundo a lei, eu estou praticando uma modalidade equiparada, tá? Mas enfim, é uma das formas aí da prática ao fim da tortura. É uma norma penal em branco. O que é a norma penal em branco? Ela precisa o quê? Da complementariedade, né, de outras leis. Ou seja, como que eu vou saber se a minha prática é ou não modalidade equiparada pela lei de tortura? Se não está prevista em lei. Então eu necessito aí da previsão legal de outras leis, de outros instrumentos legislativos. Norma penal em branco também é um tema interessante. Pode ser aí. Eu tô esperando o voto de vocês, hein, gente? Ó, tema interessante não falta pra gente poder gravar. Mas enfim, só ficar com essa informação. Aqui não engloba a medida socioeducativa. Por quê? Porque a gente tem que lembrar, né, que o processo penal, o direito penal, ele é regido pelo princípio da legalidade. Então, se eu pratico contra um indivíduo que tá ali, contra um jovem que tá cumprindo medida socioeducativa, não é que eu não tô praticando crime nenhum, mas não cabe aí na modalidade equiparada. Porque pela legalidade, né, pela lei estrita, a gente tá falando de pessoa presa ou de medida de segurança. Isso pode ser uma questão de prova, por exemplo, né? Falar que o sujeito praticou um sofrimento físico num jovem, num adolescente, por exemplo, que estava cumprindo medida socioeducativa. Verdadeiro ou falso? É um caso da modalidade equiparada, do parágrafo 1º da lei de tortura? Não, porque a lei de tortura, parágrafo 1º, vai falar de pessoa presa ou de pessoa sujeita à medida de segurança, tá bom? E por que não é a tortura castigo? Eu acho que a principal dúvida, pelo menos na minha concepção, é essa, porque parece muito com a tortura castigo. Por que a tortura castigo não é a mesma coisa que a tortura equiparada? Porque primeiro que aqui a gente não tem o nosso mnemônico, o GAP, então não necessariamente eu vou estar sobre igual ela colocou ali, né? Guarda, autoridade, sobre essa relação aí de hierarquia. Não necessariamente. Vamos voltar na anterior. Tortura castigo, eu preciso o quê? Tá? Vamos reler o inciso para não ter dúvida. Submeter alguém sobre minha guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal. Olha que eu até grifei sobre o gap, né? Sobre guarda, autoridade ou poder. Aqui não é porque a pessoa tá presa que necessariamente ela tá sob minha autoridade, não. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Eu sou advogada, por exemplo, eu vou na... Teve até um caso que saiu nos jornais há pouco tempo, mas eu não me lembro da cidade que foi. Não foi esse caso, tá? Não é tortura, mas eu vou extrapolar um pouquinho a história só pra gente conseguir entender aqui. Eu sou advogada, por exemplo, eu vou atender meu cliente que tá preso, tá? Numa situação totalmente hipotética. Aí eu vou lá, tô lá dentro da penitenciária e eu vejo um inimigo político meu lá preso também, tá? Um inimigo político foi muito história, né? De ficção. Mas enfim, eu vejo um inimigo meu lá. E ele tá preso, tá dentro da grade, eu tô ali transitando, conversei com o meu cliente, beleza, me despedi dele, tô ali dentro da cadeia, e eu tenho a brilhante ideia, bem maquiavélica, eu vou praticar tortura contra ele, vou fazer ele sofrer. Eu vou praticar aí a modalidade equiparada, né, da tortura, a modalidade equiparada de tortura. Aí alguém vai falar, mas por que não é... Por que não é... A pessoa tá presa, concorda? Por que não é a tortura castigo? Porque ele não tá sob minha guarda, ele não tá sob minha autoridade, nem sob poder. Eu sou uma advogada que tô ali, eu não tenho nenhuma autoridade sobre ele. Mas eu me aproveitei daquela situação ali de vulnerabilidade e pratiquei a tortura sobre uma pessoa presa, tá? Então, assim, depois dessa minha historinha bem fantasiosa, é um exemplo de que eu tô praticando tortura, a modalidade equiparada, contra uma pessoa presa, porque exige, né, na modalidade equiparada. Pratiquei o sofrimento físico-mental, mas ela não tá sobre minha guarda, autoridade ou poder, tá? Então, nesse caso aí, tem um exemplo que eu consegui construir da modalidade equiparada de tortura. Vamos classificá-la também, tá? Classificação da modalidade equiparada. Importantíssimo, é um crime comum. Eu posso praticar, você pode praticar, qualquer pessoa pode praticar contra uma pessoa presa, contra uma pessoa que está cumprindo medida de segurança. Aí você vai falar, mas se você está exigindo uma pessoa específica, que é o preso, e que é a pessoa que está cumprindo medida de segurança, que é o preso e a pessoa que está cumprindo medida de segurança, tô exigindo. Mas aí do sujeito passivo, o sujeito ativo, a pessoa que está cometendo a tortura, qualquer pessoa. Então é um crime comum. Voltando aí, né, com mais intuitivo das torturas, é um crime formal. Unissubjetivo, não vou ficar batendo essa tecla, eu posso cometer sozinha, né, não exige-se o concurso. Plurissubsistente também, a conduta é fracionada, é típico do crime de tortura.
Também cabe a tentativa, eu posso tentar praticar tortura contra aquele detento, contra aquele preso e posso não conseguir. Mesma coisa, tá? Competência da justiça comum, se eu for militar, competência da justiça militar. Professora, mas por que militar ser um crime comum? Porque é um crime comum, não exige pessoa específica, mas pode ser cometido por um militar, tá? Se for o militar que tinha guarda, poder, autoridade, aí não é tortura, não é modalidade equiparada, né? É a tortura que a gente estudou com o mnemônico GAP. Mas aí vai caber a você ali, no caso concreto, analisar direitinho a situação e ver em qual tá classificando. Tortura omissão ou tortura imprópria, tá? Do parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Então, aqui no caso, a pessoa não cometeu de fato a tortura, mas a pessoa tinha o dever de se manifestar e não o fez. Por isso que a pena, no caso, é menor. E se você for lembrar, eu vou voltar nos nossos slides lá atrás, ó, vou pedir paciência de vocês, só para vocês lembrarem que a Constituição já previa você criminalizar também a tortura quando fosse por omissão. Vou voltar lá, tá, gente? Lá atrás, que a gente viu na outra aula, quem tava na minha primeira aula. Vamos lá, ó. A lei considerará crime inafiançável e insuscetível de graça, por eles, respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Então, a gente tá nesse caso o quê? Da tortura ou omissão. A Constituição já deu o spoiler, ó, é criminalizar o crime de tortura e criminalizar também a tortura ou omissão. Aí o parágrafo 2º da lei de tortura o fez. Vamos voltar lá, né? Voltamos rapidinho aí na nossa primeira aula. Agora adiantei. Vamos voltar lá na tortura ou omissão. A tortura ou omissão, então, igual eu falei pra vocês, é aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de 1 a 4 anos. Nesse caso, a gente pode dar um exemplo, por exemplo, quem que tem um dever? Lembra aquele meu exemplo, bem maquiavélico, que eu, enquanto advogada, fui lá na penitenciária, aí atendi meu cliente e depois pratiquei tortura contra meu inimigo. Aí tinha um policial penal que viu tudo e não fez nada. Ficou lá assistindo eu praticar tortura contra aquele preso. E eu vou praticar a tortura na modalidade equiparada e aquele guarda ali, aquele policial penal, como eu dei o exemplo, ele tá praticando tortura omissão. Ele tinha o dever de me impedir, ele tinha o dever, no caso, de evitá-la, mas também é aquela pessoa que tem o dever de apurá-la e não apura. E a gente pode estar no caso aí, por exemplo, de um delegado que ficou sabendo. Olha que exemplo interessante também no caso de tortura e omissão. Eu, enquanto delegada, sei que um dos meus policiais ali, que tá sob minha delegacia, na minha jurisdição, ele praticou tortura contra um preso, tá? Só que o que eu fiz? Eu não fiz nada, porque é meu amigo, né, policial penal, eu sou delegada, ele é meu amigo, eu falei, quer saber? Eu tinha o dever de apurá-la, mas vou passar batido, vou fingir que não vi. E eu tô cometendo tortura e omissão, tá? Porque eu tinha o dever, não nesse caso de evitá-la, mas nesse caso de apurá-la. Pena de detenção de 1 a 4 anos. E aqui a doutrina ela vai criticar duas coisas na tortura e omissão. A primeira crítica é o seguinte, se confunde muito com a lei de autoridade, né? Porque é uma pessoa específica, né? É a pessoa que tem o dever de evitá-la ou o dever de apurá-la. Então, em muitos momentos, se parece muito com os tipos que trazem a lei de autoridades, mais especificamente o artigo 13, inciso 2. Mas, gente, isso é uma discussão doutrinária muito interessante, mas aqui, pensando na questão de prova de vocês, o enunciado vai trazer igual tá aqui, né, com a escrita muito parecida. Então, se falar, aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las, o texto igualzinho tá aqui, tortura e omissão. E aí vem a doutrina discutindo, mas foge um pouquinho aqui do nosso foco. E a segunda crítica é o seguinte, a Constituição, ela fala que aquele que se omite deveria responder da mesma forma, a gente acabou de ler. E aí vem um crime de tortura ou omissão com uma pena menor. Na minha concepção, essa é uma crítica muito interessante, por dois motivos. Primeiro, porque, né, tá claramente deflagrando um erro, a Constituição falou uma coisa e a lei falou outra, mas aqui numa questão mais prática, na prova de vocês. Não lembro a pena, vamos lembrar que a doutrina critica a pena ser menor na tortura ou omissão. Então, você já tem que marcar lá a pena de tortura ou omissão menor. Se vier a mesma pena dos outros crimes, está errado. Então, é uma crítica interessante, porque de fato, né, cabe a crítica, mas aqui num aspecto mais prático do nosso estudo, lembrar que a tortura ou omissão, apesar dessa crítica da doutrina, a lei trouxe com uma pena menor, tá? Então, para a gente encerrar esse bloco agora, vamos ver a classificação da tortura ou omissão. É um crime próprio, vocês já sabem disso, não tem dúvida, né? Exige um sujeito qualificado, exige a pessoa que tinha o dever de apurar, exige a pessoa que tinha o dever de evitá-la. É formal, né? Não vai exigir um resultado naturalístico, é unissubjetivo, porque não exige aí o concurso de agentes, é plurissubsistente, já estamos fera nisso, afiado nisso.
Também cabe tentativa, muito difícil, né? Num crime omissivo a gente pensar na tentativa, mas é possível. É também competência da justiça comum, se praticado aí por um militar, seja aí um militar das Forças Armadas ou policiais militares, justiça militar a competência, tá? Desde 2017 não há mais dúvida quanto a essa competência. Gente, então eu finalizo com vocês meu segundo bloco aqui, né, da lei de tortura, e volto com vocês no terceiro bloco, pra gente poder finalizar aí nossa lei de tortura, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, mas se não estiver gostando também coloca as críticas aqui pra gente poder melhorar. E mais importante que isso, gente, sugere pra mim leis que vocês querem estudar, assuntos importantes, às vezes não é nenhuma lei específica, mas uma coisa que dá dúvida, coloca aqui que eu trago aula pra vocês, eu quero construir esse canal junto com vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula. Espero vocês, hein? Tomar um cafezinho e voltar.